a sétima arte está em pauta. E para assistir a filmes ou séries, a gente só precisa de uma coisa, uma tela. E ela pode ser de vários tamanhos. E aí, streaming ou cinema? É que as nossas batalhas estão de volta. Para quem não nos acompanha, eu vou explicar. E para quem já sabe, eu vou lembrar. Todo mês, o mesmo assunto dividido em dois lados. Sem nenhuma pretensão de saber quem é o melhor. O que a gente quer mesmo é discutir, entender, compartilhar desafios e oportunidades do mesmo tema em dois ângulos diferentes. Então, fica comigo que a batalha vai começar. E para nos mostrar os desafios e as oportunidades da sétima arte, eu tenho hoje comigo a Deide Keffer, que é a head da Box Brasil Play, nossa parceira aqui do Fala Mercado, inclusive. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcia. E tenho comigo o Ricardo Gifini, que é o diretor do GNC Cinemas, e ele também é vice-presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras. É isso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Como vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado. Então, vamos ao que interessa. Eu quero começar falando das coisas boas, né? A gente brinca que é uma batalha aqui, mas a gente não quer saber quem é o melhor. A gente quer entender todas as nuances que o mesmo assunto dividido em dois lados podem ofertar. Então, eu quero saber de vocês o que o cinema e o streaming trazem de coisas boas, de experiências boas na vida. Quem começa? As damas. Primeiro as damas, muito bem. Claro, obrigada. Então, eu obviamente, né, como a defensora ali da parte do streaming, mas amante também do cinema, acho que o streaming, ele deu muitas oportunidades para principalmente produtores pequenos, né, ou produtores de artes não tão sempre vistas em todos os lugares, então ele acabou oportunizando mais porque normalmente é mais difícil ir para grandes telas. Né? Então, uma pessoa que começa um pouquinho menor, o streaming conseguiu fazer abrir essas portas, digamos assim, para que as pessoas consigam também mostrar o seu trabalho sem, obviamente, tanta parte da burocracia, ou às vezes sem tanta verba para conseguir divulgar, ou sem conseguir fazer alguma coisa muito grandiosa, porque eu acho que hoje ainda as pessoas associam muito isso. A gente tem uma parte um pouco ruim, mas que depois a gente fala a respeito da parte do streaming, de que as pessoas acham que talvez não tenha tanta qualidade quanto o cinema. E talvez exista uma nuance ali para ser discutida realmente a respeito, mas a gente tem muito na cabeça, isso é uma coisa até minha um pouco, de que o cinema é para coisas muito grandiosas e muito grandes, e daí acaba que o pequeno produtor ou o produtor independente, ele não consegue muito espaço. Então, por isso as obras mais nichadas ou perfis um pouco diferentes, eu acho que se beneficiam no streaming. Isso também pode ser passado para o público? Assim, de ter democratizado o acesso a essa cultura? Exatamente, eu acho que é muito mais fácil de achar, né? De localizar. O que eu gosto de assistir, às vezes, justamente por serem alguns gêneros diferentes ou formatos diferentes de conteúdo, às vezes a gente não tinha um acesso tão fácil ao cinema. Né? Existem cinemas específicos onde o pessoal consiga assistir. Mas o streaming, ele querendo ou não, ele democratiza isso um pouco, né, por ser mais fácil de ter acesso a esses conteúdos. E o cinema? Eu concordo com a tua avaliação. O cinema, ele vive de cine-semanas, né, a gente fala. Quer dizer, nós estamos restritos a 52 semanas no ano, né, onde ocorrem os lançamentos. Então, é muito difícil e tem a limitação de salas, obviamente, né? E, portanto, é muito difícil tu ter uma quantidade de produto, de uma oferta muito grande de filmes em salas de cinemas, como se pode ter num streaming ou em outra plataforma, né? Então, essa realmente, vamos dizer assim, seria uma diferença importante entre as duas plataformas, porque os cinemas, na sua grande, quase totalidade, precisam ser rentáveis, né? A gente está ali para tentar no fim do ano ter rentabilidade, portanto, tem que se buscar aqueles filmes que
se pretende, pelo menos, que tenham a Uma maior bilheteria. bilheteria possível, né? Que tenham, vamos dizer assim, uma atratividade para o público que quer realmente ir ao cinema, né? Porque uma sala com um filme que, de repente, não tem atratividade nenhuma, que está vazia, é um prejuízo muito grande para o nosso negócio, né? Então, realmente, tu acaba tendo aí menos de 200, talvez, lançamentos, né, ou exibições num complexo de cinema no ano, 150, 170, sendo que os que realmente têm uma performance boa de bilheteria, talvez aí a gente coloca uns 30, 20 no máximo no ano. Então, esse realmente, a gente precisa muito desses filmes, né, que tem Mais apelo popular, comerciais. comerciais, para manter o nosso negócio. Né? Mas em compensação, o cinema ele traz uma experiência ao seu usuário, né? Essa é a grande diferença, né? As pessoas não vão ao cinema só para assistir um filme, né? Eles vão para o cinema para se divertir. O cinema é um programa. Né? Então a gente compara muito com um restaurante, né? Tu pode pegar um delivery, chamar um delivery e comer a mesma comida, né, que tu comeria num restaurante, só que não é a mesma coisa. Nem a comida, mesmo prato que a gente pede, não é a mesma coisa se tu for no restaurante. E as pessoas, quando a gente vai no restaurante, a gente não quer ir lá só para se alimentar. Né? Porque senão A gente pode ir em casa e tal, né? A gente quer ir com amigos, né? A família, confraternizar, né? Então, e o cinema é isso, né? Então, o cinema ele sempre vai ser esse programa, né? Pegar um cineminha, né? E por isso que ele não essa questão que eu acho que de 10 em cada 10 pessoas perguntam se o streaming está prejudicando o cinema. E, na verdade, não. São plataformas complementares, até porque realmente o cinema tem essa questão de ser um programa social. Né? E por isso que não há um conflito tão grande. Nós até acreditamos que vamos dizer assim, algum tipo de migração ou redução esteja havendo em relação, por exemplo, às TVs a cabo, que aí tu tá na mesma televisão, vamos dizer, plataforma, e aí as pessoas estão, bom, tá valendo mais a pena eu pagar 3, 4 streamings do que eu pagar uma TV, né, a cabo, que eu clico ali, já está na metade do programa. Eu acho que aí é uma concorrência mais direta. No cinema, não. Na nossa opinião, são programas distintos. Né? Mas nem tudo são flores, né? O Ricardo falou um pouco dessa, não das dificuldades, mas talvez do desafio, né? Mas cada uma dessas áreas da Sétima Arte também tem as suas dificuldades, né? E aí a gente pode falar nessa questão da dependência desses títulos mais comerciais, do apelo popular. O streaming tem um pouco da parte da burocracia. Apesar de ter democratizado, tem muita oferta de streaming, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês também. Quais são as dificuldades de cada uma das áreas de vocês, desses desafios que a Sétima Arte proporciona aí, né? Não são tudo flores. Não. Eu acho que pro streaming, assim, o que pega muito é a questão da pirataria. Né? Porque hoje a gente tem um acesso, possibilitar o uso do streaming e esse monte de plataforma, esse monte de oportunidade que tem, isso facilita muito a pirataria, né? Então a gente vê hoje, obviamente, tem milhões de sites também que a gente sabe que a gente pode ir lá baixar o filme, assistir o filme de graça, mesmo sem o advertising, porque alguém colocou lá. Então eu acho que a nossa maior dificuldade é essa. O maior inimigo do streaming é a pirataria. Exato, porque a gente já tem, né, a gente tem o nosso atendimento ali da plataforma também, e tem pessoas que entram ali para dizer, é sério que vocês cobram por um plano de assinatura? E a gente, sim, né, no fim das contas, a gente tem uma cadeia, então tem o produtor, tem o ator, tem o produtor musical, tem muita gente lá atrás que depende daquela remuneração, e é por isso que a gente, né, incentiva, fomenta. E o pessoal acha que não, aquilo ali tinha que estar disponível, de qualquer forma, né, liberado, porque isso já é geração Z, né? Então. Só pode ser eles. Acostumados a ganhar tudo. Então, tem um mito, assim, de que, por que eu vou pagar se tá ali, né? Por que eu vou pagar por um serviço que eu consigo achar na internet? Sim, consegue.
mas é a consequência do que tu tá gerando ali, né, em relação à questão do audiovisual, né, do audiovisual brasileiro, que a gente fica tanto ali falando, poxa, né, vamos fomentar, a gente tem que ver que existe uma cadeia, existe muita gente trabalhando ali por essa mesma, nessa mesma linha e que precisa, sim, que isso seja valorizado, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu acho que, por mais que a gente tenha diversas opções, eu acho que pode ser R$1 a plataforma, ou ela pode ser por advertising, nunca vai existir um consenso. Sempre vai ter alguém lá que vai dizer, não, mas eu consigo aqui de graça. Não, mas eu vou dar um jeitinho. Sempre vai ter um jeitinho. Sempre Exato. vai. Então, eu acho que isso, infelizmente, é uma coisa que a gente não vai conseguir dar a volta por cima, né? Porque eu acho que, inclusive com as coisas se dissipando cada vez mais, muito rápido pela internet, etc., a gente não vai conseguir dar cabo disso. Não vai ser cortar o mal pela raiz, vai ser sanar, minimizar danos. Exatamente. A pirataria é um problema para todos. Para o cinema também, né, Eduardo? Para o visual e para o cinema também. Claro. Né? Sem dúvida, é algo que também prejudica o cinema. E para o cinema é importante o que a gente chama a janela de exibição, que hoje existe uma espécie de um acordo tácito entre as distribuidoras, né, e os exibidores, de se manter uma janela mínima aí de 45 dias antes, né, no cinema, e para depois ir para as plataformas de streaming. Antes eram locadoras, enfim, que até era um período maior, né. É óbvio que, né, tem toda essa transição, logo depois da pandemia, alguns estúdios, né, internacionais, americanos, testaram até muitos filmes não passar no cinema e passar direto no streaming, verificaram depois que estavam perdendo tanto dinheiro em relação a não aproveitar o cinema antes, né, de outras plataformas, e até para a visibilidade do produto, né? O cinema também é uma grande vitrine para o filme, claro, para as posteriores, né, plataformas que ele vai ser exibido aí no longo. Ele tem o filme ele consegue ter uma cauda grande, né? Desde o cinema até a TV aberta. Enquanto que o cinema não, ele só depende daquelas semanas ali que o filme, principalmente a primeira semana, sempre, né, o lançamento é mais importante. É muito raro filmes terem uma performance melhor na segunda ou terceira semana. Às vezes se mantém, claro, existem algumas tem alguns cases, né, exatamente, de terem bilheteria isso, tem alta muito, o cinema ainda tem essa coisa muito legal do boca a boca, né? Incrível assim, às vezes o filme... E sempre a gente tem surpresas, às vezes desagradáveis, mas muitas agradáveis, boas, né? Que a gente não imagina. Por exemplo, contavam que agora com o streaming, comédia romântica, ninguém mais quer ver em cinema, o cinema é mais filme-evento, filme com muitos efeitos visuais, sonoros, e recentemente ainda está em cartaz, isso que começaram a venda, né, uma pré-venda aí no streaming, Todos Menos Você, uma comédia romântica que está fazendo agora 2 meses de exibição, 60 dias, e o filme estourou, um filme assim que ninguém imaginava, comédiazinha, água com açúcar, e o negócio tem pessoas que viram 2 vezes, né? Então isso foi muito bacana, que mostrou, né, que realmente até a comédia romântica tem a sua força, tem o seu público nas salas de cinemas, né? Sabe que essa coisa de ver duas vezes o mesmo filme no cinema, isso me lembra... E aí é uma curiosidade muito minha, assim, Ricardo. Se tu tens, não sei se tu tens essa informação ou se lembra, mas eu lembro que o único filme até hoje que eu vi mais de uma vez no cinema foi Titanic. E eu lembro que foi uma coisa na minha adolescência, o Titanic na nossa adolescência, acho que a gente é contemporânea, de assim, eu tinha amigas que tinham ido 7 vezes no cinema ver o filme. Fenômeno. Foi uma coisa... Eu comprei o box de fitas da época. A gente tá entregando a idade. Né? Mas essa coisa do ir, assim, porque o ver o filme no streaming, por exemplo, mais de uma vez, poxa, daí tem vários, né? Particularmente eu, por exemplo, adoro a franquia de Velozes e Furiosos.
Eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme na TV, mas eu não iria 2 vezes no cinema ver o mesmo filme. E aí tu tá me dizendo que teve essa comédia romântica, que teve gente que viu mais de uma vez. Incrível, Mas teve algum que tu te lembra, assim, algum filme que deu esse fenômeno de pessoas irem muitas vezes pra ver o mesmo filme? É mais subjetivo, é de percepção mesmo, sim. né? Não existe uma estatística, uma pesquisa, mas eu tenho a sensação também que o Titanic foi, se não o filme mais revisto no cinema, né? Mas eu fui um dos que fui também mais a gente, aquela coisa, a minha sogra já falecida, morava em Cruz Alta, aí quando vinha para Porto Alegre, eu ia lá para ver Titanic. Sim, eu já tinha quanto visto. tempo será que ficou em exibição? O filme ele lançou em janeiro e ficou até maio do mesmo mês. Meu Deus! Ele lotava direto a sala, assim. Porque ele era um filme longo, 3 horas também. Foi um dos primeiros filmes com muita duração. Hoje tem vários, mas antigamente era mais difícil, né? Não bastasse ir ver um filme várias vezes, era um filme de 3 horas, mas era um né? filme que impactou. E era emocionantíssimo. Incrivelmente. A gente chorava, a gente que era guria. Incrivelmente, todo mundo já sabia o final. E mesmo assim, porque foi um risco fenomenal, né? Assim como foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, poderia ter sido um dos maiores fracassos. Poderia, né? claro. Foi algo assim que foi bem ousado, mas que felizmente... com aquela cena final. Foi muito bem... A sacada toda do filme foi impressionante. Sem dúvida, né? sem dúvida. Gente, e quando a gente fala do negócio, né? Quando a gente fala de business, assim, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente o que tem surgido no cinema enquanto negócio. Por exemplo, eu tenho algumas conversas, enfim, sei que o cinema, nos últimos, sei lá, talvez 5 anos, ele surgiu como, por exemplo, uma alternativa de mídia para marcas, que não era uma coisa muito usual, né, na última década. Em termos de streaming, também essa questão dessa diversidade, né, de gêneros. Tem streamings nichados já, né? Tem streamings só disso. Então, assim, o que tem surgido em termos de business, assim, nas áreas de vocês? Bom, isso é uma coisa que também tem, aos poucos, vai se tornando, vai tendo uma importância cada vez maior. A própria mídia na tela, né? A mídia que ocorre ali antes do filme. A gente percebe uma valorização cada vez maior, provavelmente até pela capacidade de concentração da pessoa, né, e que está ali assistindo o filme, de poder lembrar e gravar aquele comercial que a gente está às vezes em casa, né, muito disperso e não consegue. E é muito feito assim, o anunciante, ele, obviamente que ele busca estar associado a determinados filmes que de repente vai ter aquele público-alvo dele, né? Então, como foi o caso da Barbie. Então, tem muitas empresas que quiseram anunciar antes do filme da Barbie, né? Então, quando tem filme infantil, dependendo do anunciante infantil, a gente tem usado muito também os próprios recursos da sala, né? Do foyer, a gente tem a mídia digital, tem ali os monitores que a gente faz a propaganda dos filmes, que pode também fazer propaganda, né, o cinema, inclusive, já recebe eventos corporativos, né? Falo por mim, que já fiz evento de GNC. Exatamente. A gente lê até aniversário aqui da coletiva, eu me lembro, ali no Praia. Isso mesmo. E isso é uma coisa bem... Fora a questão, assim, de usar para transmissão, seja de... né, futebol, né, futebol americano já teve, próprio Champions League e outros eventos, shows, né? Então é uma coisa que antes não se usava. Cinema era para ver filme, né? Era só filme. E cada vez mais está se diversificando, se faz às vezes festa de aniversário infantil, inclusive. Que legal! Né? Você está falando, de repente, sim, é uma coisa diferente, né? De levar. Nunca pensei em fazer um aniversário do meu filho no para cinema, ver mas é um uma filme ideia bacana ali, pipoquinha e tal. Sim, né? Uma coisa assim que às vezes surge porque a criança tem
tem uma fase ali que ela nem quer mais ir naquelas casas, que é aqueles brinquedos lá, mais para criança pequena, e também não são tão adolescentes, né? E o cinema é uma das atrações interessantes, né? Então, o cinema vai virar tipo o novo aniversário do McDonald's, lembra? Muito bom. Então a gente está sempre abrindo, tem né, esse leque para eventos e além, obviamente, obviamente que o nosso principal negócio é o carro-chefe, é a exibição de filmes, sem dúvida. Sim. Daí. Na parte do streaming, a gente tem algumas coisas bem similares, assim, né? Porque a gente, através dos catálogos que hoje a gente já tem, a gente começou também a ver que existiam algumas coisas, principalmente que trouxeram lá da pandemia. Por exemplo, a pessoa ter vontade de assistir um show e não conseguir. Ou daí o show estava, às vezes, disponível no YouTube, mas, às vezes, dependendo de algum direito específico ou alguma autorização que ficou faltando, não conseguiam assistir por lá. Então, a gente começou a fazer também algumas parcerias para que a gente fizesse também a entrada e a venda do show pela plataforma, né? Então, a gente consegue utilizar o streaming para isso. Alguns outros eventos, tanto de educacionais, quanto, né, a gente teve o Festival de Publicidade de Gramado também, já que foi, a gente vendeu por dentro da plataforma também o ingresso, onde as pessoas conseguiam assistir tanto ao vivo, quanto depois as palestras gravadas, então a gente consegue fazer essa diversificação. Claro que daí o nosso intuito no fim, além da parte de monetização, enfim, é a questão da promoção, das ações promocionais que a gente pode fazer com o streaming, né, de pegar e conseguir mostrar também os outros conteúdos e o trabalho que tem feito ali dentro. Então, normalmente com esses parceiros a gente fazemos a venda do ingresso e daí 30 dias de liberação da plataforma para fazer degustação, para ir conhecendo também outros conteúdos. Então, a gente tem parceiros também, produtores de conteúdos, que já sabem dessas janelas de exibição e dessas possibilidades, que quando chegam também para licenciar algum conteúdo, eles já dizem, olha, eu tenho um patrocinador, mas como é que a gente pode fazer, né? Porque hoje na plataforma a gente não tem branded content, mas a gente tem aquela publicidade sutil que a gente vê em praticamente todos os lugares, ela é permitida e super casa quando está dentro do conteúdo, quando está dentro do roteiro, né, especificamente. Então, é uma outra possibilidade também de monetização e agora a gente vê esse movimento super forte também em relação a tudo que é Fast, né, Fast Channel, Fast, a plataforma Fast, toda ela voltada para essa parte de publicidade, principalmente. O que existe também, os prós e contras, né? A gente vê alguns resultados não tão positivos em relação à parte, todos os planos com advertising. Tem gente que prefere pagar, tem gente que prefere ver as publicidades. Então, a gente vai se adaptando também, a gente vai experimentando, mas permite sim com que a gente consiga fazer diversos negócios que a gente não imaginava fazer antes, porque, claro, nasce uma plataforma de streaming com a premissa básica de vou colocar vários conteúdos aqui no meu catálogo, estão todos numa prateleira, vou promover esses conteúdos todos, né, fazer com que eles tenham um desempenho bom para felicidade do produtor também e para a gente, mas a partir dali vão surgindo sempre outros tipos de negócio, sendo eles envolvendo publicidade ou algum outro evento em paralelo. Então, agora a gente, por exemplo, dentro da Box Brasil Play, a gente tem uma bookstore, porque a gente viu que tinha essa demanda por entretenimento num lugar só e a gente, quem sabe a gente consegue colocar aqui. Então, colocamos uma livraria, né, todas de e-book ali dentro também, que também faz com que a gente tenha outro tipo de receita, né, tanto na locação ali, quanto na publicidade. Então, cada vez vai surgindo mais um modelinho de negócio ali para que a gente E todo mundo tem que se adaptar. Sim. Isso é fato. Todo mundo tem que se adaptar. Antes de continuar o nosso papo aqui, quero lembrar a nossa audiência que esse é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Tem uma palavra que vocês dois falaram em momentos diferentes e que quando a gente fala de negócios, não tem como não lembrar de 2 anos muito difíceis para todo mundo. A pandemia. Porém, a pandemia trouxe muitos desafios, mas muitas oportunidades.
4 anos depois do início da pandemia, né? E, sei lá, acho que a gente pode falar ali em 2 anos já revivendo aí, né? Voltando pra superfície, né? Todo mundo respirando, literalmente todo mundo podendo respirar. O que para cada um de vocês, o que trouxe? Eu imagino, claro, o cinema, considerando que ele é um programa, foi extremamente afetado, sem dúvida. Já o streaming veio com uma força enorme, porque as pessoas que estavam em casa não tinham o que fazer. Mas ela trouxe ensinamentos para ambas as áreas, então eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente o que foi o período pandêmico, né, e o pós-pandemia, principalmente. Eu acredito que no nosso negócio talvez tenha sido a pior experiência que um empresário, né, do ramo possa ter tido na sua vida. Acho que nesses mais de 100 anos de cinema nunca aconteceu algo desse tipo. Sim. Nós ficamos no mínimo 1 ano e meio totalmente parados, né? Acho que foi o primeiro negócio, né, que fechou. E o último que reabriu. Quando reabriu com muitas restrições de espaço, de limitação, e as pessoas com medo, então... Eu me lembro, Ricardo, desculpa te interromper, mas é que eu me lembro da primeira vez que eu fui no cinema pós-pandemia. Me deu uma ansiedade. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas é isso, né? Foi um recomeçar. Foi um reaprender. Ou um relembrar, Nós estamos, né, felizmente agora, já diria que estamos num processo de praticamente, para não dizer totalmente normal, né, em termos de público, né, muitas coisas boas, mas foi um momento muito difícil. Nós tivemos vamos dizer, felizmente, né, a oportunidade aí de todo o setor ter um financiamento via BNDES e junto com o BRDE, inclusive daqui da região, para que o negócio se mantivesse nesse período todo, né? Porque se não fosse isso, eu acho que iam fechar com certeza muitas salas, né? Então foi Ou talvez seja mais do que tenha fechado, né? Porque eu suponho que algumas tenham realmente fechado. Então, né, foi uma experiência muito dura. Acho que o que fez a gente enfrentar isso é porque a gente nunca sabia quando é que ia terminar e sempre tinha esperança que ia durar pouco, porque se alguém dissesse, olha, teu negócio que tu trabalha, vai ficar 2 anos fechado, eu infartaria, eu não ia estar mais aqui. Até porque a gente então, foi pra ficava casa... sempre naquela ilusão, logo, porque é uma coisa, a gente, olha só como são as coisas, às vezes a gente ficava brabo quando tinha a informação de um shopping que ele ia fechar no dia 25 de Natal ou dia 1º de janeiro, mas como o cinema no feriado vai ficar fechado, que as pessoas vão no cinema. Então a gente ficava impressionado porque ia fechar o cinema num dia. Um feriado, porque aquelas pessoas também são seres humanos. Quase 2 anos fechados, né? Então é uma coisa assim inacreditável. Né? Mas felizmente tudo passou, e graças a Deus, acho que as pessoas também sentiram falta de ter essa Eu acho que a gente deu mais valor a esses momentos, que são, né, não são momentos, não são grandiosos no aspecto, né, de grandes eventos, mas eles, né, têm até uma memória afetiva muito grande, né, de ir ao cinema, é uma coisa que as pessoas sempre gostavam. A gente tem relatos de clientes que começaram pequeno, depois adulto, depois já com os filhos e até com netos, é uma coisa impressionante, assim. Então é muito bacana e graças a Deus aí já passou essa fase. Sim, ainda bem. Ainda bem. A gente, na parte do streaming, a gente teve um boom inicial, obviamente, pela procura, porque como as oportunidades de entretenimento, inclusive, eram muito poucas, o streaming, ele realmente deu um up, né? A gente uma sobrevida ali, exatamente. Mas depois do primeiro ano ali da pandemia também, a gente teve um churn muito alto, né? O churn esse do pessoal assinar e depois cancelar. Porque isso também era uma coisa supérflua para muita gente que também estava com... Seu orçamento. O orçamento não tá ali dos melhores para poder pagar 3, 4 plataformas de streaming. Ou faziam essa
essa questão do cancelar, do assinar por um mês, ou pega a degustação por um mês e depois troca, porque realmente ficou bem complicada a situação de muita gente, ficou muito difícil, então não era o essencial, né? Então aquilo ali acabou ficando para depois. Então a gente teve e isso foi bem nítido, assim, né? Um primeiro ano muito bom, onde a gente enfrentou algumas dificuldades em relação a refresh e catálogos novos, né? Conteúdos novos, porque também não tínhamos conteúdos novos, porque os conteúdos que eles estavam sendo produzidos, por exemplo, programas diários que a gente colocava alguma coisa, parou tudo. Então, a gente, claro, tinha muito conteúdo, muito legal, um catálogo gigantesco, a gente vai lá e faz todo um material diferente para fazer ações promocionais deles e etc. Mas, de novo, deu aquela estagnada e aí depois, sim, começou ele não decaiu, obviamente, mas ele deu aquela segurada, ele parou, né, de crescer, porque deu aquele, opa, agora não estamos tão bem assim, agora isso aqui não é tão importante para mim, é mais importante isso do que isso, então a gente sentiu também, mas óbvio, sempre tentando fazer algumas ações também, tentando entender o nosso público, o que estava acontecendo, então essa questão de, então a gente coloca mais um período ali, ou vamos colocar alguns pacotes de conteúdos gratuitos para aquele cliente ficar fidelizado no streaming, de que tipo, eu tinha conteúdo fresquinho, conteúdo novo para eu assistir ali por um período X sem nenhum custo, para que daí depois, quando as coisas, então, se normalizassem, que normalizaram, graças a Deus, ele conseguisse manter essa relação com a gente, né? Então, isso deu bastante certo, mas tivemos um período também meio cruel, né? Não se compara ali, exato, não se compara nem um pouco. Sim, uma experiência. Quando a gente fala de sétima arte, quando a gente fala de audiovisual, a gente fala de cinema, enfim, o caminho natural desses títulos, ele é, e o Ricardo falou isso ali, né? Vai pro cinema, e do cinema ele vai pro streaming. E claro, os streamings já têm também lá os seus títulos próprios, né? E os gigantes dos streamings cada vez mais apostando nisso. Mas o Ricardo falou algo que já estava ali, ele deu um spoiler sem saber, já estava entre as minhas perguntas, que é o seguinte, de que forma as duas áreas podem ser complementares? Porque elas coexistem. Elas se retroalimentam em alguma medida. Sim. Então, como que isso pode se andar junto? Eu vou te dar um exemplo muito concreto e super recente, atual, de agora. Já tem a venda antecipada dos 2 primeiros episódios da 4ª temporada do seriado The Chosen, da Netflix, que os cinemas vão exibir, né, em primeira mão, antes do seriado ser lançado na plataforma de streaming. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente, né, tá surfando, vamos dizer assim, na onda que mostra que é possível, sim, né, se complementar, de não serem, né, são concorrentes acirrados e que, né, um quer matar o outro. Não existe, porque exatamente a gente consegue até fazer isso, quer dizer, de aproveitar, de repente, as plataformas estão usando o cinema para serem, inclusive, os lançadores e a vitrine daqueles produtos importantes que eles sabem que vai ter, né, uma boa... Gente. Isso é uma coisa que está acontecendo agora, vai lançar até, acho que agora, na semana que vem já, o filme. Vai ficar, acho que 2 semanas, um período, o filme não, o seriado, né, são 2 episódios exibidos diretamente, né, como se fosse um filme em sequência, né, na sessão. E isso é uma coisa que está se fazendo, né, que é uma integração né, entre cinema e o streaming. Né? A gente até fez recentemente, o setor, né, de exibição fez uma pesquisa e nessa pesquisa parece que as pessoas que mais consomem streaming são as que mais vão ao cinema. E isso me lembra muito na época das locadoras. Você via aquelas pessoas que saíam com 3, 4, 5, que não conseguiam, acho, ver, ou tinham que ficar. E essas pessoas eram as que mais iam ao cinema, porque o cinéfilo, aquele que gosta de filme, ele faz, é que nem a gente falou do restaurante. Tu não deixa de ir no restaurante porque tu come em casa, tu faz as
essas duas coisas. E o cinema é a mesma coisa. Aquela pessoa que gosta de filmes, né, seriados, ele vai ao cinema e também ele tem os momentos que ele quer ficar em casa e assistir. É como ir no estádio de futebol, a gente sempre fala, isso é como tu ir no estádio de futebol com um radinho. Exato. Né? Que agora, olha o gesto que eu fiz. A geração Z não vai entender o que é isso. O radinho. O radinho. De pilha. Ai, de fone, então tá. Vai. Tá de fone. Tá de fone. Ouvindo uma narração daquilo que ele tá vendo. Sim, né? Então, assim, o rádio, a transmissão pelo rádio não invalida sequer as pessoas irem ao estádio. É interessante porque na Copa do Mundo, teve, quando aqui em Porto Alegre, uma vez eu fui com a minha esposa e a minha filha, e porque elas não iam ao futebol, né, ao estádio, né, elas foram a primeira vez assistir na Copa. E elas ficaram pensando, mas isso aqui, cadê a pessoa falando? Tá um silêncio, porque via as pessoas ali e sentindo a falta do narrador. Sim, claro. Né? Exatamente. Mas eu assim, agora faz tempo já que eu não vou ao estádio, mas quando eu ia, eu me lembro de assim, dava um lance, dava uma falta, por exemplo, e a torcida se perguntando, e aí, foi falta? Tem alguém com rádio? E aí, foi falta? E tu desse um exemplo bem interessante, né, fazer essa associação do futebol, né, com o nosso negócio, que é exatamente isso. Hoje a gente pode ver tranquilamente em casa quem tem pay-per-view, claro, né, ou às vezes até transmitido, Sport TV ou até na TV aberta. E as pessoas não deixam... E até na rede social, né? Exatamente. Sim. Hoje até a rede social transmite. O jogo do Inter ontem foi inclusive em streaming, plataforma streaming. E aí o que acontece? Tu não deixa de ir no estádio, quem gosta, porque é outra experiência. Exato. Uma coisa é assistir o futebol numa tela de TV, outra coisa é tu ir no estádio. Com certeza. São programas completamente diferentes. Eu disse isso nesse final de semana. Meu pai é colorado, a minha mãe é gremista. E eu fui dar uma carona pro meu pai, eu e minha mãe deixamos meu pai no estádio. E aí eu tava, enfim, tive que fazer a volta pelo Beira-Rio. E a minha mãe nunca foi a jogo depois de casada, ela não foi mais, né? Claro, é gremista, casou com colorado, aquela coisa, né? E eu disse pra ela, eu vou te levar num jogo, porque é isso aqui. Eu disse pra ela, tu tá vendo isso aqui? Eu disse pra ela, tá vendo isso aqui? Tá vendo? É isso aqui que tu tem que sentir. E ela ainda disse pra mim, mas na Neira também tem essa coisa, assim, de fazer churrasco no meio da rua. Eu falei, mas é sobre isso que você tá falando. Exatamente, essa experiência. Essa é a sensação que tu tem. Exatamente. Exato. É que são realmente experiências diferentes. Uma não anula a outra de maneira alguma. São conforme a tua rotina, né? Por exemplo, o streaming, ele é um facilitador, às vezes, por tu chegar em casa. Cheguei em casa tarde, quero assistir alguma coisa, né? Até eu pegar no sono, às vezes pode ser, né? Ou pra dar uma relaxadinha. Então, tem ali, pra pegar no sono, né? Com certeza. Depois um dia bem cansativo, tu coloca ali, pronto. Porque a gente não tem mais muito tempo, né? Então, tu conseguir escolher, cara, eu quero assistir um episódio ali, porque é o que eu tenho tempo, que depois eu vou dormir, né? E tu fazer depois também toda essa... Porque eu acho que tem todo um ritual na questão do cinema, de escolher o filme, de ir lá, de comprar pipoca, de convidar outras pessoas, às vezes, pra ir junto, ou fazer o teu ritual próprio, né? Porque tem muita gente que gosta de ir sozinha no cinema, eu acho isso muito legal também. Então, são realmente complementares, né? Quem gosta ali, quem tem o perfil, quem gosta de consumir filmes, séries, etc., eles nunca vão deixar de ir num ou deixar de fazer um em virtude do outro. Então, super se complementa. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigada. Eu adorei. Assim, falar de cinema, falar de... bastante. Nossa, é gostoso, né? É um assunto... e também gostei muito de aprender, de entender um pouco mais dessas áreas tão complementares. Então, agradeço muito que vocês vieram aqui para compartilhar essas experiências com a gente. Eu agradeço. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube avisar sempre que tiver conteúdo novo, compartilhar, comentar, acho que curtir. E eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.